Olá, eu sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos iniciar o PET 2 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Nós vamos agora para a aula do primeiro ano do ensino médio, semana 1. Esta semana, nós vamos iniciar os nossos estudos com um pensamento de motivação e que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Que assim seja. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre formas de conhecimento, senso comum e conhecimento científico. De onde vem tudo o que nós sabemos? Nem tudo vem dos livros e da ciência. Boa parte do que a gente aprende é fruto de algumas experiências do nosso cotidiano, do nosso olhar, de coisas que ouvimos, de coisas que nos contam, né? Às vezes você consegue se lembrar de inúmeras coisas que aprendeu, mas algumas você não lembra como que você aprendeu, quem que te ensinou. É provável que algumas coisas que fazem parte do seu conhecimento possuem lacunas, parecem que são incompletas, porque são superficiais. O senso comum é justamente esse tipo de conhecimento, passado de geração para geração, sem questionamentos, sem análises, é bem superficial. A gente não vai muito a fundo naquele estudo. Ele não deve ser encarado como algo ruim. Ele faz parte do nosso dia a dia. Nós o usamos para coisas práticas. Mas o problema é fixar somente nele, não interrogar, não investigar, né? Porque aí pode servir de campo aberto para preconceitos. Às vezes, esses conhecimentos do senso comum se fundamentam nos preconceitos, em relações de poder e construções históricas e sociais. Um exemplo disso é o famoso leite com manga. Cientificamente, leite com manga não faz mal, mas a gente recebe esse tipo de conhecimento de pais, de avós, né, de pessoas mais antigas, e parece que a gente tem um pouco de medo de arriscar para ver se é de verdade. Mas, na época da escravidão, tinha muita manga no Brasil e o leite era raro, era pouco. Então, para que a população escravizada não consumisse leite, passaram esta informação sem qualquer fundamento, e até hoje a gente escuta isso como se fosse um conhecimento certo. Mas a gente questionando, a gente interrogando, a gente investigando, a gente vai perceber que nem tudo que vem do senso comum é realmente uma verdade. O outro exemplo de senso comum é que a mulher é mais apta para o trabalho doméstico. Será que há uma explicação científica para isso? Ou isso se fundamenta em preconceitos em relações de poder e construções históricas e sociais? Uma sociedade machista, patriarcal, onde é mais viável que a mulher continue apenas nos seus afazeres domésticos. Então, a sociologia vem questionar, né, esse senso comum, porque ele é um tipo de conhecimento, sim, a gente adquire muita coisa pelo senso comum. Ele é fruto de um olhar, de experiências vividas por algumas pessoas, mas ele pode ser certo ou errado. E por isso que é bom a gente questionar, porque se for um conhecimento vindo do senso comum errado, ele pode trazer preconceitos. Certos fenômenos e eventos sociais, eles devem ser muito bem investigados.
Porque a gente precisa saber a causa desses problemas, das desigualdades, precisa ficar evidente. E se a gente receber conhecimentos apenas superficialmente, apenas pelo senso comum, nós não vamos conseguir resolver problemas mais complexos. Pelo contrário, o senso comum, desta forma, pode piorar certos problemas sociais. E é aí que entra a nossa imaginação sociológica. Esse imaginar que sempre tem algo além do que nós estamos vendo, né? O que há por detrás das coisas, dos fenômenos sociais? O que nós não vemos e não sabemos, mas que fazem parte do funcionamento do mundo e que nos afeta diretamente? Então, nós temos que abrir a nossa imaginação sociológica para o conhecimento científico. Utilizar dados confiáveis, pesquisas, estatísticas, experiências comprovadas, estudos. E a sociologia busca justamente evidenciar que certos eventos e problemas sociais precisam ser investigados para a gente tentar melhorar as relações sociais, diminuir as desigualdades, diminuir as violências. Pensar, questionar, investigar. Esta semana, o PET trouxe uma atividade, uma questão aberta, que faz a gente pensar um pouquinho, e que eu vou explicar como que é para ser feito. Agora é hora de exercitar a tal da imaginação sociológica. Para isso, propomos uma pesquisa. Procure um conhecimento tipicamente de senso comum. Pode ser qualquer um. Nós vamos citar alguns exemplos para facilitar, mas não precisa se restringir a eles. Se vocês tiverem um outro exemplo de senso comum, também pode usar o seu exemplo. Escreva um senso comum qualquer e na frente o que a ciência diz a respeito disso. Está certo esse senso comum? Se está certo, ok. Vamos tentar explicar por quê? Se está errado, né? Por que será que ele está errado? Da onde que vem isso? Tem alguma explicação do porquê desse senso comum? Procure descrever da melhor forma possível o que você descobriu com sua pesquisa. Como qual o erro, o que se sabe sobre. Alguns exemplos. Beba suco de maracujá para acalmar. Tome essa água com açúcar, vai te tranquilizar. Vou fazer um chá de boldo porque estou com indigestão. Deixei a janela aberta e isso me deixou gripado. Se eu cortar o cabelo nessa lua, vai crescer pouco. Querer é poder. Pessoas pobres são assim porque não se esforçaram o suficiente. Pessoas ricas são gananciosas. Homem de verdade não chora. Mulheres são o sexo frágil. Orientais são mais inteligentes. Homens dirigem melhor que mulheres. Será que esses conceitos, essas frases do senso comum são verdadeiros? Será que a ciência consegue justificar isso que a gente está falando? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão escolher uma dessas frases do senso comum e vão estudar sobre elas e explicar numa questão aberta. Boa sorte! Finalizamos, então, a semana 1 do PET 2 de Sociologia. Assim a gente finaliza e nos encontramos na próxima semana com novo conteúdo. Obrigada!